voltamos aqui às exatas 15 horas. Vamos iniciar nossa aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar 1 do curso técnico em serviços jurídicos, né? Bom, antes de iniciar, vamos continuar com a revisão geral dos conteúdos da disciplina, ampliar a compreensão dos conteúdos trabalhados ao longo dessa disciplina, tá? Informações sobre a estrutura do projeto de aprendizagem e entrega final, certo? Bom, muitos alunos, professores, mediadores já tiraram as dúvidas em relação ao projeto. Se não tiraram, né, se ainda tem alguma dúvida, certo? Gostaria que perguntassem algo, mas eu creio, né? Eu creio não. Alguns mandaram o e-mail para mim, tá? Expliquei direitinho no e-mail, né, sobre as datas, sobre o que foi colocado. Eu peço que prestem atenção, tá? Aula passada, a professora Sandra deu todas as informações de datas, cronograma de datas, né? E aí teve, né, muitos ainda que mesmo ela dando informação aí no chat, e ainda não estavam conseguindo ver, né? Eu não sei se por conta do sinal, alguma interferência, né? Enfim, muitos ainda entraram em contato com coordenadores, com os responsáveis, né, perguntando a mesma coisa que estava aqui sendo informado, tá? E eu tenho mais informações para vocês. A apresentação do projeto, né, não vai ser realizada. O que foi repassado para mim, tá? Que é a apresentação por conta do tempo mínimo para a preparação, certo? O que foi repassado para mim é que não terá apresentação, mas será obrigatória a entrega do projeto escrito. Beleza? Alguma dúvida ainda? Bom, professora, então nós vamos ter a revisão? Vamos, porque ainda é de importância que vocês vejam algumas dicas sobre o projeto. Sobre o tema em si, que é projeto. Tá? O Alferraz, professora, me passa o e-mail para entrar em contato com você? Passo sim. Vou colocar em maiúsculo, tá certo? Para poder entender direitinho, porque muita gente não entendeu quando eu coloquei em minúsculo, em letra minúscula. iunacrg@hotmail.com. Beleza? Bom, diante disso, desse tema de projeto de aprendizagem e o que é proposto para que todos os alunos façam, né? Lembrando também que o projeto escrito, quem vai receber o projeto escrito é o professor mediador. Prestem atenção. Quem vai receber o projeto escrito é o professor mediador. Não sou eu, porque outras turmas perguntaram, o projeto escrito manda para a senhora? Né? É a professora Iuna que vai receber? Não, não sou eu que vou receber. É o professor mediador que vai receber e vai corrigir. Certo? Beleza? Então, vamos lá. Bom, diante disso, muita gente se pergunta, para que projeto? Né? Por que é que eu tenho que fazer um projeto? Como os projetos nascem? Né? Quando a gente nasce, lógico, a gente tem a nossa empresa que é a nossa vida. Eu sempre falei isso, né? Certo? Mas para conduzir, até uma certa idade, quem conduz, né? Quem está ensinando ali a gente a comer, quem está ensinando a gente a andar, a se vestir, é pai e mãe. Né? E depois disso? Quando a gente ganha uma autonomia, né? Quando a gente vai crescendo, sendo adolescente, qual é o projeto que a gente vai ter? Qual é o projeto que a gente vai ter? O projeto de vida. Então, como é que os projetos nascem? Como é que o projeto de uma organização nasce? O projeto em si, ele nasce dentro e fora das organizações. Nasce por quê? Porque com uma necessidade de melhoria.
Com a necessidade de eu melhorar como profissional, eu tenho que fazer um projeto de vida, um projeto das minhas atividades, um projeto dos meus estudos. Certo? Quem mais falou aí no chat? Aumenta aí sobe aí o chat, Josiel. Não, o chat. Isso é o IPTV. Vamos lá. Não, é só a questão do canal Educação, né? Tá, beleza. Bom, necessidade de melhoria ou desenvolvimento de novos processos organizacionais. Tá. Se eu necessito melhorar a qualidade da minha vida, eu tenho que ter alguma atividade. Eu tenho que aumentar meu conhecimento, eu tenho que ir em busca de uma atividade, de uma ação, eu tenho que projetar algo. Eu tenho que planejar. Certo? Quando se fala dentro e fora das organizações, eu tenho que, como profissional, eu tenho que organizar meu ambiente interno para melhorar o meu ambiente externo. O ambiente externo é o reflexo do que carregamos. Né? Então, se na necessidade de melhoria, no meu ambiente externo, eu tenho que melhorar essa organização. Eu tenho que melhorar as relações interpessoais dentro do meu ambiente de trabalho. Como profissional, eu tenho que melhorar a minha relação comigo mesmo. Né? A minha intra-relação. E no ambiente externo, eu tenho que melhorar a inter-relação com a sociedade, com o cliente, com o consumidor. É o requisito ou exigência legal, demanda direta do cliente, sociedade e competição. Competição da organização, competição da empresa com outras empresas. Para me manter competitivo, para eu entrar no mercado de trabalho, para eu me manter competitivo e fazer parte de uma concorrência, eu tenho que dar o melhor de mim. Eu tenho que dar o melhor da minha empresa. E toda e qualquer coisa, toda e qualquer ação, toda e qualquer atividade, todo e qualquer processo que eu for desenvolver dentro da minha empresa, eu tenho que planejar. Eu tenho que fazer um planejamento estratégico. Eu tenho que ter uma visão estratégica. O que é que eu quero daqui a 5 anos? O que é que eu quero daqui a 3 anos? Eu quero uma empresa que tenha um objetivo que atenda somente a um curto, a um médio prazo ou a um longo prazo? Então, tudo isso é planejado. A atividade que eu vou desenvolver é planejada. Os setores que fazem parte desse processo produtivo é planejado. A quantidade de pessoas num setor é planejado. Os projetos, os estudos de impacto ambiental são planejados. Os projetos de prevenção de acidente de trabalho são planejados. Então, observem que tudo é planejado dentro de uma empresa. Quantidade de pessoas que têm que ser contratadas naquele período de tempo. Quantidade de pessoas que terão que ser demitidas caso surjam outra crise, outra pandemia. Né? E quando a gente fala dentro e fora das organizações, é onde a gente vê o quê? Quando surgem problemas, também surgem oportunidades. Gente, quando surgir um problema numa organização, num ambiente organizacional, num ambiente social, num ambiente familiar, saiba que quando tem sempre um problema é que vai aparecer oportunidades. Surgiu problemas, vai surgir oportunidades. E nesse surgimento de problemas e oportunidades, você tem que ter ideias. Né? Você tem que lançar mão de ideias. Você tem que ser criativo. Né? Para se sair do problema. Como eu vou sair desse problema? Como eu vou resolver esse problema? Né? Eu tenho que ir em busca. Para ir buscar oportunidades, eu tenho que aumentar o meu conhecimento. Eu tenho que aumentar meu nível de instrução. Certo?
falando de conhecimento, busca de conhecimentos, aí a gente lembra do conhecimento científico. Informação que analisa os fatos cientificamente comprovados. Conhecimento científico são fatos comprovados. Sua base está na filosofia da ciência, em que todas as suposições, teorias e hipóteses passam por um processo de comprovação, através de uma série de pesquisas e experimentos. O senso comum é um tipo também de conhecimento. Não é testado. O senso comum, ele não é testado. Ele não é testado e verificado detalhadamente, através de métodos científicos, para comprovar uma relação de causa e efeito. O senso comum é categoricamente popular e culturalmente aceito. Além disso, não há garantia da sua validade ou invalidade. Não podemos dizer que o conhecimento de senso comum é válido ou inválido. Mas tem uma categoria popular. Tem a questão cultural, porque ele é utilizado. Muitos conhecimentos do senso comum são utilizados e dão efeito. Como, por exemplo, o senso comum. A questão do uso do chá de boldo para má digestão. É um conhecimento do senso comum. Não tem uma pesquisa científica, um conhecimento científico comprovando isso. Autores tal, da região tal, do norte-americano, comprovaram que o boldo é eficaz. Não tem esses estudos. Eles são testados através desses conhecimentos. Certo? E qual é a importância do conhecimento científico? O Brasil ocupa o 9º lugar no ranking de publicações científicas no mundo. Na América Latina, o nosso país ocupa o 1º lugar. A ciência é fundamental para a construção, aquisição e manutenção do conhecimento. Aqui se encaixam os diversos tipos de pesquisa científica, como o TCC, trabalho de conclusão de curso, que seria esse trabalho final, esse projeto final que vocês iriam apresentar. Que é esse projeto escrito que vocês irão apresentar para finalizar o curso. Monografias, iniciação científica, dissertação e tese. Dissertação e tese, dissertação, mestrado e tese, doutorado. Bom, é por meio dessas pesquisas que podemos compreender o mundo em sua complexidade e solucionar problemas. Só assim encontramos possibilidades de transformar o mundo em que vivemos, ou pelo menos de transformar algumas práticas do mundo. O conhecimento científico que nos proporcionou, por exemplo, encontrar a cura de diversas doenças a partir de novos medicamentos. Todas as vacinas de doenças foram alcançadas através da pesquisa científica. Vamos lá. Boa tarde, professora Iuna. Boa tarde. O projeto que deve ser entregue para o professor mediador é o digitado? Exatamente. Trabalho escrito. Tá? Beleza? Ana Caroline, boa tarde, seja bem-vinda. O professor mediador que vai receber o trabalho escrito, que é de forma digitada. Problemas surgirão, porque outros cursos aí, muitos mediadores entraram em contato e disseram o seguinte: professora, meu aluno não tem computador. E aí, como é que faz? Professora, aqui na escola não tem sala de informática. Professora, aqui na escola... Isso são algumas falas de alguns professores mediadores. Aqui na sala, a sala de informática é fechada. Meu aluno não tem computador. Só quem tem computador sou eu. Então, como é que eu vou fornecer para esses alunos para digitar o trabalho?
né? Isso acontece. Né? E o que é repassado é aqui, escrito. Né? Dá trabalho? Dá. Vai dar trabalho. Né? Demanda muito tempo. Escrever, digitar também é muito tempo, mas escrever é mais trabalhoso. Bom, também é a partir da ciência que surgem novas tecnologias de proteção ambiental. É a partir da ciência que são feitas análises de impactos socioambientais ou a invenção de um novo tipo de material que substitua um material poluente. Foram cientistas que descobriram como funciona o sistema solar e como funcionam os sistemas sociais. Quer dizer, ao responder a grandes perguntas e solucionar desafios importantes da sociedade, a ciência constrói conhecimento, melhora a educação e a qualidade de vida das pessoas, reduzindo desigualdades e construindo pontes. A profissão de cientistas e pesquisadores. Pessoas que desenvolvem pesquisas a partir de um método científico. Em outras palavras, a partir de uma metodologia, testam e comprovam hipóteses para chegar em conclusões nas diversas áreas do conhecimento. Ou seja, são as pessoas responsáveis por produzir e construir a ciência. Vincula-se a formalização da profissão de cientista ao processo de institucionalização da ciência no Brasil. O primeiro grande marco foi a criação do Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Quem trabalha com a ciência deve ter um foco principal: produzir conhecimento científico. A conclusão do conhecimento científico deve ser algo aplicável na vida das pessoas. E a rotina desses profissionais? Como é? Nós sabemos que a rotina desses profissionais inclui desenvolver pesquisas. Eles têm que desenvolver pesquisa. Qual é a produção deles? O desenvolvimento de pesquisas. Os pesquisadores da Embrapa, por exemplo, qual é a rotina deles? Eles estão ali como funcionários, mas a função é sempre o quê? Desenvolver pesquisa. Eles estão sempre em busca do conhecimento científico. Os professores de universidade estadual e federal, né, das faculdades, das universidades particulares, eles desenvolvem pesquisas. A rotina, depois do desenvolvimento da pesquisa, ele tem que publicar um artigo científico. Certo? Vocês sabiam que os professores eles têm um índice de produção? Né? Em um certo período de tempo, eles têm que apresentar certa quantidade de produção. Publicação de artigo, ministrar palestras, é mais a publicação de artigo, capítulos de livros. Tem que ter um número para manter aquela titulação. Então, a produção deles é essa, a função deles é essa. Participar de eventos acadêmicos, ministrar palestras e realizar treinamentos. Existe diferença entre um pesquisador e um cientista? Pesquisador é aquele profissional que faz pesquisa. Ah, professora, então o meu professor mediador ele está fazendo uma pesquisa junto comigo. Então ele pode se considerar um pesquisador? Sim. O pesquisador quer saber a resposta de uma pergunta, ou seja, o que é a pergunta no caso? Que a gente já aprendeu. É o problema. Saber a resposta. Não foi isso que a gente aprendeu?
né? Não precisa ser cientista para fazer isso. É um pesquisador. Já o cientista, ele faz a pesquisa, né? Do resultado, das conclusões obtidas, vai discutir dentro de um corpo teórico maior, procurando avançar em um determinado campo do conhecimento, e daquele resultado ele pode aumentar a sua pesquisa. Ou então ele pode fazer com outro cientista, com qualquer outro cientista, possa pegar aquele resultado e aumentar aquele resultado. O pesquisador executa, cuida do método, cumpre o planejado, tem um bom cronograma, busca os objetivos, é organizado e comedido, e com um esforço apenas razoável, constrói um perfil de competente. Em compensação, torna-se mais burocrático, né? Menos criativo, mas é o que constrói os resultados, certo? Bom, técnicas de pesquisa. Nós falamos sobre o conhecimento, projetos como nascem, né? Nascem fora e dentro das organizações, certo? Onde há problemas, surgem oportunidades, e tanto problema como oportunidade a gente tem que ter ideias, né? E dentro dessa questão de pesquisa, de ciência, de conhecimentos, a gente tem as técnicas utilizadas. Para cada modalidade de pesquisa, há um método, uma técnica específica para o seu desenvolvimento. O pesquisador delimita o seu campo de investigação e procura aplicar instrumentos que irão auxiliar na coleta e interpretação de dados. Pesquisa e suas modalidades. As modalidades de pesquisa são variadas, né? São variedades de investigação que adotam uma técnica, adotam um tipo de objeto a ser investigado, resultando na análise de dados. Em geral, a pesquisa é qualitativa e, sendo qualitativa, ela visa o aprofundamento do dado. Certo? Guilherme, o trabalho ainda deve ser enviado para a SEDUC ou somente arquivado na escola aqui em Piripiri? Guilherme, professora Sandra Mota, olha aí a pergunta do digníssimo Guilherme Soares, perguntando se o trabalho deve ser enviado para a SEDUC, né? Ou somente arquivado na escola, na unidade escolar, no caso em Piripiri, né? Nesse caso, e essa pergunta do Guilherme, ela vai responder, gente, essa dúvida do Guilherme, eu creio que seja a dúvida de muitos outros, né? Obrigado, professora Sandra, se informe aí e repasse a informação aí para o Guilherme, tá? Bom, quando ela é qualitativa, visa o aprofundamento do dado. Quando ela é quantitativa, procura trabalhar o dado imediato, mensurando, medindo e quantificando, né? Nesse sentido, destacam-se algumas modalidades de pesquisa, segundo Knechel. Pesquisa bibliográfica, olha os tipos, né? Técnicas ou tipos. Pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido por meio de material escrito, material gravado ou filmado, de acesso ao público em geral. Pesquisa de campo. A pesquisa de campo é uma investigação que coleta dados em loco, ou seja, no local, na qual se busca informações sobre determinado objeto.
a fim de comparar os dados coletados com o referencial teórico sobre o dado. Pesquisa documental. Seu estudo é dado com base em documentos. Tudo aquilo que pode ser registrado pode servir de objeto desta pesquisa. Seu objetivo é o registro de informações e a organização destas. Pesquisa experimental, reprodução de forma controlada de um fato ou fenômeno, visando descobrir os fatores que o produzem ou que por ele são produzidos. Pesquisa participante. É uma pesquisa de cunho social. Envolve diversas pessoas da sociedade para análise de sua própria realidade. Tá? É uma atividade educativa e de ação social, certo? Pesquisação. Envolve mais de um pesquisador de áreas distintas, debruçados sobre o mesmo problema, propondo soluções diversas. Tá? Estudo de caso. Busca-se detalhar e aprofundar um caso determinado já acontecido ou observado in loco, observado no local, a partir de determinadas fontes teóricas. E para fazer pesquisa, nós precisamos de instrumentos, né? Considerando que o pilar para todo tipo de pesquisa é a pesquisa bibliográfica, né? Professora, pode fazer um trabalho do curso de 3 pessoas? Tiago, foi informado no material que foi enviado para o professor mediador que ou faz individual ou faz dupla, tá? É o que foi informado, certo? Beleza? Dupla ou individual. Ou seja, 2 pessoas ou o aluno sozinho. Bom, iremos tomar como base o procedimento de análise de dados a partir desta. Tá? As técnicas mais importantes são, segundo Leite, levantamento e seleção bibliográfica, leitura e o fichamento das informações, considerando o planejamento de pesquisa a partir da escolha e delimitação do tema. O levantamento bibliográfico é peça-chave, sendo o momento da escolha do material que possa trazer alguma informação sobre o objeto de pesquisa. É o que vocês irão fazer. É um levantamento bibliográfico. São dados, são artigos, são livros, são textos, né? Resumos, documentos relacionados àquele título e àquele tema, né, que foi proposto. Depois de fazer o levantamento bibliográfico, ou seja, as fontes, tudo que vocês coletaram, vocês vão fazer a leitura. E da leitura, vocês irão copiar, fazer um fichamento, fazer um resumo das coisas importantes. Olha aí, o Alferraz. Caso a quantidade dos alunos não der para ficarem todos em dupla. É uma pergunta interessante. Bom, o Alferraz. Por mim, eu, professora Iuna, por mim, tá? Caso não desse para ficar em dupla e tivesse que ficar, né, em dupla e sobrando um, não tinha problema. Entendeu? Ficava um sozinho para fazer o trabalho. Tá? Agora, se fosse uma soma de alunos, uma quantidade de alunos que dê para fazer em 3, né, isso aqui não é uma informação que é para ser feita. Eu estou falando por mim. Tá?
que dê para fazer 3, que não fique nenhum sozinho, eu, professora Yuna, eu liberaria. Tá? Mas cobraria mais do trabalho. Porque já são 3 pessoas pensando e pesquisariam mais coisas. Né? Eu estou dizendo por mim, minha metodologia. Eu, como professora, né? E outra instituição, eu faria isso. Tá? Eu aumentaria a quantidade de pessoas para pesquisar e aumentando, é lógico, 3 pessoas pensantes, mais a ajuda do professor mediador, eu cobraria mais do trabalho. Eu exigiria mais. Mas a informação que foi repassada, né, é um aluno fazer ou então de dupla. Então, mais uma pergunta aí, professora Sandra. Né? Olha a pergunta aí de Ual Ferraz. Caso a quantidade dos alunos não der para ficar todos em dupla, como é que vai ser a apresentação do projeto escrito? Tá? Certo? Brasileira. Meus alunos estão com muita dificuldade, acredito que talvez não conseguirão fazer como realmente deve ser, mas eu estou instruindo eles e espero que dê tudo certo. Dificuldade em apresentar o trabalho escrito, né? Porque apresentar nos slides não vai ser preciso mais. Ok? Beleza? Bom, aqui realiza-se a classificação e descrição de livros, né, e documentos promovendo a seleção de bibliografia que será utilizada. Escolhida a bibliografia, deve-se selecionar os materiais que serão utilizados na pesquisa, que é o referencial teórico. Tá? Para selecionar, é preciso analisar o material. Vocês não vão só pesquisar, baixar o assunto, ler, né? Tem que analisar para não fugir do tema. Tem que analisar o título do trabalho que vocês estão lendo e do trabalho que vocês vão fazer. Né? Tem que analisar o tema para saber se aquele trabalho que você está pesquisando e lendo, que vai servir como levantamento bibliográfico, a pesquisa bibliográfica, tem a ver com o tema. Né? Você tem que ler o resumo de um artigo. No resumo diz tudo. O resumo de um artigo diz realmente se é aquilo que você está procurando e se está condizente com a pesquisa que você está fazendo e com o trabalho que irão fazer. Tá? Se ler um resumo e copiar alguma coisa de um resumo de um trabalho que não tem nada a ver, fugiu do tema. Né? Introdução, qualquer informação que seja de fácil acesso para compreender qual conteúdo que esse referencial traz, se poderá ou não contribuir. Né? Feito isso, deve ser realizada a leitura do material. Para Leite, os principais passos são selecionar toda a bibliografia, separar os livros. Né? Olha aí, o Alferraz, esse tema temos que delimitar ou adequar para a nossa cidade? O Alferraz, o tema, do tema, vocês vão fazer um título, né, que seja a realidade local. O que é a realidade local? É a realidade do município, da cidade de vocês. Tá? Após finalizado o trabalho, devemos enviar por e-mail. Brasileira, essa sua pergunta foi a mesma pergunta do Guilherme Soares aqui no chat. Ele perguntou o seguinte, se tem que enviar para um e-mail da SEDUC ou somente arquivar na unidade escolar aí do município de vocês. Então, eu estou esperando a resposta, que a professora Sandra Mota, ela foi se informar com a coordenação para poder passar a resposta para vocês. Certo? Realizada a leitura do material, os principais passos: selecionar toda a bibliografia, separar os livros de leitura, os artigos de imediato, as obras principais, que são a base para a compreensão do tema, tá? E destacar as principais ideias do texto, fazer um fichamento. Olha aí, a professora Sandra escrevendo aí ó, no IPTV que está aguardando a resposta da coordenação. Vamos aguardar. Bom, a principal técnica para a leitura do material bibliográfico para Leite é o fichamento. Ele consiste no destaque das principais ideias do texto.
separadas e registradas em documento separado com o registro da informação sobre a obra, o autor, além do destaque, né, dos capítulos, seções ou páginas onde se encontram as informações retiradas do material. Certo? Esse tipo de instrumento auxilia o pesquisador a recorrer de forma rápida ao material de estudo, sem precisar reler na íntegra. É preciso sempre registrar a referência bibliográfica de cada material, para saber a origem da informação. Seguindo esse roteiro, o pesquisador tem a segurança e a confiabilidade da informação, além de uma técnica simples e segura para interpretar e analisar os dados da pesquisa. Bom, e quais são as dicas para se fazer a pesquisa? Tá? Onde tem muita gente que tem dificuldade para pesquisar, para procurar uma leitura, né? Para saber, né, escrever como é que eu vou escrever no Google para começar a minha pesquisa. Com base de qualquer estudo, o essencial é a prática da seleção de leitura do material. A questão é ler. Tem muita gente que não quer ler. Tá? Para Leite, o estudo do texto compreende 4 aspectos: a unidade, a ideia central da leitura, o ato de sublinhar, esquematizar e resumir, e comentar a leitura. Destacar a ideia central de um texto. Fazer uma leitura atenta e selecionar as principais informações. Segundo Leite, uma dica é separar o texto em unidades de leitura, seja por capítulo ou por parágrafo, decompondo, né, para facilitar o seu entendimento. Em cada unidade de leitura, pode haver uma ou mais ideias principais, que, em conjunto, irão auxiliar a interpretação do texto. Técnica de sublinhar. Destacar as principais ideias do texto. Para isso, é preciso realizar primeiro a leitura. Você não vai ler e sublinhar, você vai ler previamente o material, depois vai selecionar o que foi importante. Selecionar como? Sublinhando, passando um marca-texto. Após sublinhar, o leitor pode utilizar outra técnica. Ele vai esquematizar e fazer um resumo. Esquematizar e resumir consiste em separar em tópicos os elementos-chave do texto. As principais passagens e ideias que, em conjunto, reúnem as informações mais importantes. A fim de melhor organizar e compreender as informações em destaque, é possível resumir o que foi sublinhado, formando pequenos textos que refletem sobre a informação, iniciando a construção de argumentação própria do pesquisador. Após esse levantamento, né, de informação, cabe ao pesquisador comentar a leitura. Para isso, é preciso o quê? Adquirir uma bagagem intelectual que possa dar suporte para a interpretação de qualquer informação sobre o objeto de estudo, fazendo com que o pesquisador contribua com o estudo do objeto a partir de suas próprias considerações. E essas dicas, concentradas para o entendimento prévio do objeto de pesquisa, contribuem à base e o início da investigação. Fique atento. Para cada modalidade de pesquisa, haverá um procedimento de coleta e análise de dados. Para a modalidade quantitativa, tem um procedimento e coleta e análise de dados. Para a análise quantitativa, né, também tem, ou seja, qualitativa e quantitativa, ambas terão um procedimento, tá, de coleta e análise de dados.
para compreender bem o objeto de estudo, né, é preciso aprofundar o referencial teórico, né, com a leitura e interpretação de várias fontes de pesquisa que tratam sobre ele. Bom, quando se fala em realidade local, que está lá, né, a questão do aspecto socioeconômico, e fala do retrato da realidade local, que é o tema, né, eu trouxe aqui um assunto, né, que já foi, a gente vai fazer uma revisão de assuntos passados, então eu trouxe esse assunto de vocação econômica do nosso Estado, né? Quando vocês forem escrever a realidade, alguma coisa do aspecto econômico ou social, que é a realidade do município, é lógico que sempre tem que escrever um pouco sobre a realidade do nosso Estado, né? Então, procurem fontes atuais, publicações atuais. Olhem sempre a data daquela informação. Não vão botar informação antiga, certo? Professor, onde é que eu posso pegar informações sobre o meu município? No site do IBGE, gente. Site do IBGE. Tem como entrar aí na página do IBGE, Josiel? Olha só, eu vou pedir para o Josiel colocar na página, né, no site do IBGE, para que vocês possam conhecer como vocês procurarem, tá? No site do IBGE tem lá municípios. Não sei se já mudou o layout, como é que está a programação do site, mas antigamente, quando eu fazia minhas pesquisas, eu botava lá, eu queria informação, por exemplo, do município de Floriano, a atividade agrícola, atividade rural do município de Floriano, a quantidade de habitantes, né, da zona rural, a quantidade de habitantes da zona urbana. Então, essas informações a gente tem no site do IBGE de alguns municípios, certo? Então, professor, onde é que eu pego algumas informações do meu município? No site do IBGE, tá? E olha só, né, vocês vão colocar, pesquisar direitinho, tá? Vamos lá. Olha aí, né? Tá dando para eles visualizarem, Josiel, será? Beleza. Vamos só aguardar um momentinho aqui que o Josiel vai colocar aqui para uma melhor visualização, né? Isso aqui é um exemplo, gente, que vocês podem estar pesquisando sobre o município de vocês para ajudar no trabalho escrito, pegar informações, né? Tem outra coisa também que eu vou já mostrar para vocês, que vocês podem fazer, né? Outra coisa que vocês podem fazer, né? Tá mostrando, olha aí o site do IBGE, certo? Aqui são acesso à informação, legislação, órgãos do governo, né? Então, olha só, população estimada, outros indicadores, população, inflação, PIB, desemprego e outras informações, onde vocês poderão estar passando aqui, né? Vocês podem pegar outras características, olha aí, ó, inflação, preço produtor, isso aqui vocês podem pegar do próprio município de vocês. Eu creio, Josiel, que acesso à informação, se colocar bem aqui, buscar, bota aí Itainópolis, vamos botar aí um município como exemplo, Itainópolis, vamos ver o que é que mostra. Olha aí, ó. Principais informações sobre o município. Clica aí, Josiel. Vai mostrar a área territorial de Itainópolis, a população estimada, a densidade demográfica, a escolarização, o IDHM, vai mostrar, vai subindo aí, Josiel. Mortalidade infantil, receitas realizadas, despesas empenhadas, tá? PIB per capita, então mostra tudo e mais informações, vai mostrar a atividade rural, se tem, o que é produzido, né? Muitas informações mostram a quantidade, né, de cooperativas, quantidade de empresas, certo? Então, querem saber sobre o município de vocês, busquem informações atualizadas. Então, outra coisa que vocês podem fazer também, né? Entra no Google aí, Josiel, e coloca Floriano, Piauí. Floriano não, Oeiras. Eu não sei se tem alguém de Oeiras, tá?
Ou então bota brasileira, brasileira do Piauí. Bota aí, brasileira do Piauí. Pronto. Olha só, Prefeitura Municipal de Brasileira. Aqui também tem informações, né? O projeto entregue para a escola, o professor. Olha aí, a professora Sandra Mota respondeu aí. O projeto entregue para a escola, o professor mediador recebe, dá a nota e arquiva na própria escola, ou seja, não manda para nenhum e-mail o trabalho. Gilbués, os alunos de Gilbués estão com dificuldades. Eu estou explicando aqui como é que pesquisa alguma coisa em relação ao tema, né, para mostrar a realidade local. Então, olha só, quando você coloca o seu município para ser pesquisado, vai mostrar várias informações, né? Vai mostrar o site da prefeitura. No site da prefeitura vocês podem pegar algumas informações. Vai subindo aí, Josiel. O Wikipédia eu já disse que não pegue informações desse site, né? Então, portal da transparência, tem vídeos que vocês podem estar assistindo, tem documentos também que mostram a realidade local, né? Então, brasileira aí, tem outra cidade? Gilbués, bota Gilbués aí. Olha aí, ó. Mostra tudo de Gilbués. Né? Da mesma forma, vai entrar no site do IBGE, você pesquisa lá o município, né? Gilbués, volta lá na busca do IBGE. Aí. Bota aí Gilbués. Né? Então, são informações que mostram aspectos locais, né? Nos questões locais, nos aspectos socioeconômicos. Tá? Então, tem fontes para pesquisar. Certo? Professor, eu não tenho computador em casa, tenho celular e dá para pesquisar? Abre o site do IBGE no celular. Você vai pegar informações, vai escrevendo as informações que vocês acham necessário para o trabalho de vocês. Certo? De acordo com o título que vocês delimitaram para o projeto. Ok? Área territorial, a mesma informação. Tá? Ah, professora, mas eu queria colocar a realidade local, mas eu queria colocar no meu trabalho a imagem que está bem aqui. Não tem como. Se não tem computador, né? Não tem como. Certo? Não precisa colocar a imagem do seu município, esse mapa. Se você tivesse computador e estivesse fazendo o trabalho digital, beleza. Mas vai fazer o trabalho escrito manual? Não tem como. Tá? Isso aí não é obrigatório. É porque eu digo isso porque tem aluno mais, né, que quer fazer uma coisa melhor, um professor que exige mais, certo? Então, essas são as formas de vocês pesquisarem, tá? Eu queria bem aí, rapidinho, que agora o Josiel vai fazer o seguinte, eu queria rapidinho aí que algum professor mediador escrevesse bem aí o tema do projeto. Né? O Josiel vai pegar esse tema e vai botar no Google do jeito que está o tema. Né? E aí sim, vocês vão escrever o tema no Google, né? Vai aparecer várias informações. E dessas informações vocês vão ter que ler. Vocês vão ter que adaptar aquilo ao título que vocês vão fazer para o trabalho de vocês. O que é que vocês querem abordar em relação ao tema? Né? A educação tecnológica, né? É um aspecto social, a educação. Né? E econômico também, porque gera emprego. Tá? Questão de cooperativas, né? A logística, como é a logística de alguma atividade, o agronegócio aí na realidade, a realidade local, né? A realidade do município de vocês. Então, vocês vão pegar o título de vocês vão adaptar o que vocês estão lendo e procurando sobre o tema. Vocês não vão copiar e colar, né, o que vocês encontram na internet. É pesquisa, é leitura, tá?
Mais uma vez, professora, não tem um computador, pesquisem no celular. Né? E vai copiando. Certo? Beleza? Vamos lá continuar a aula, que a gente já está, né, chegando pertinho aí da finalização da aula. Muito obrigada, Josiel. Então, vamos lá voltar aos slides. Né? A professora Sandra respondeu aí. Viram a resposta da professora Sandra, gente? O projeto é entregue, tá? Ao professor mediador. O aluno tem que entregar o projeto ao professor mediador. Certo? Bom, vocação econômica do estado do Piauí e de alguns municípios. Piauí é o estado brasileiro que forma a região nordeste do país, com um território que se divide entre as sub-regiões do meio norte e sertão, e sua capital é o município de Teresina. Né? Também o mais populoso do estado no total, o Piauí possui 3.289.290 habitantes. Tá? Bom, de acordo com o IBGE, vocês viram ali, né, o site, a população do Piauí representa 1,5% da população do Brasil. Né? É o 19º da federação por número de habitantes. E a população de Teresina chegou a 871.126, com informações do IBGE em 2021. Vou voltar aqui. Isso aqui em 2021. Né? Representando um leve crescimento de 0,34% em relação ao ano passado, quando a capital somava 868.075 habitantes. Teresina mantém a condição macrocefálica, né, urbana, com 626,13 habitantes por quilômetro quadrado. Nesta perspectiva, segue a posição primeira do ranking dos municípios piauienses mais populosos, seguidos por Parnaíba em segundo lugar, né? Picos em terceiro, quarto lugar Piripiri, quinto Floriano, sexto Barras, sétimo Campo Maior, oitavo União, nono Altos e décimo Esperantina. Tá? Na Constituição do Estado, no artigo 2º diz o seguinte, que o território do Estado, constituído por municípios, né, tem os limites assegurados pela tradição, pelos documentos históricos, leis e julgados, e não podem ser alterados senão nos casos previstos da Constituição. Vocês viram recentemente publicações mostrando, né, que parece que o estado do Ceará queria, né, uma parte, tinha cidades que o estado do Ceará queria que fosse passado do Piauí para o Ceará, que o município do Piauí fosse agora desmembrado para o Ceará. Vocês viram isso? Né? Inclusive, um dos municípios que parece que o Ceará queria, né, é Pedro II. E Pedro II, vocês sabem que tem uma atração turística. Né? E nos momentos de festividades culturais, como, por exemplo, o Festival de Inverno de Pedro II, gera emprego e renda. Né? Atrai muitos turistas e isso é bom para o nosso estado do Piauí. Então, se isso for verdade mesmo e se conseguir ser um município do Ceará e não mais do Piauí, o Piauí sai perdendo. Tá? Artigo 3º são objetivos fundamentais, né, do Estado, constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Né? Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, né? Sem preconceitos de etnia, sem preconceito de raça, sexo, cor, deficiência física, visual, auditiva, intelectual ou múltiplas. Né? Idade, estado civil, orientação sexual, convicção religiosa, né? Política, filosófica ou teológica, trabalho rural urbano, condição social por ter cumprido pena e qualquer outra forma de discriminação. Né?
Então, tem que promover o bem de todos, sem preconceitos disso tudo aqui, gente. Tá? É fácil? Não é. Porque a gente sabe que ainda tem muito preconceito. O Piauí, terceiro maior estado da região Nordeste, já falamos sobre a área territorial, né? Tem a população estimada de 3.289.290 habitantes, isso em 2021. E encontra-se organizado em 12 territórios de desenvolvimento, que são unidades de planejamento de ação governamental. Para serem territórios de desenvolvimento, os critérios são socioeconômicos. Olha só. Critério socioeconômico, critério cultural, ambiental e infraestrutura para a definição desses territórios. A valorização da política de desenvolvimento territorial tem sido uma das metas estabelecidas pela Secretaria do Estado de Planejamento, a CEPLAN. Outro site que vocês poderão entrar é a CEPLAN. Site da CEPLAN. Peguem informação sobre o município de vocês. Ficamos por aqui. Um grande abraço.